O Coliseu, batizado originalmente como Anfiteatro Flaviano, é um anfiteatro de formato oval que fica localizado no centro da cidade de Roma, a capital da Itália. Ele é o maior anfiteatro já construído e também é um símbolo da Roma imperial. No ano de 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E nesse vídeo contaremos um pouco sobre a construção e a história desse incrível monumento chamado de Coliseu. E como você já clicou no botão de se inscrever, vamos para o vídeo. Olá, históricos! A ideia da construção do Coliseu veio do imperador romano Tito Flávio Vespasiano, que governou no século I. Vespasiano decidiu aumentar a autoestima dos cidadãos romanos e também cativá-los com uma política de pão e circo, demolindo o palácio de Nero e construindo uma arena para espetáculos de gladiadores, execuções e outros entretenimentos. O local escolhido para a construção do Coliseu era uma área que se encontrava no fundo de um vale, entre as colinas de Célio, Esquilino e Palatino. O lugar havia sido devastado pelo grande incêndio da Roma do ano de 64, durante a época do governo do imperador Nero, e mais tarde havia sido reurbanizado com a construção de um enorme lago artificial. Vespasiano começou então a sua própria remodelação do lugar entre os anos de 70 e 72. Possivelmente, a obra foi financiada com os tesouros conseguidos depois da vitória romana na Grande Revolta Judaica, no ano de 70. O lago foi então drenado e a construção do anfiteatro começou. O imperador Vespasiano morreu antes do Coliseu ficar pronto, e seu filho Tito foi responsável por terminar a construção apenas um ano depois da morte de Vespasiano. O Coliseu ficou pronto no ano de 80. Inicialmente, poderia suportar cerca de 50 mil pessoas em 3 andares. Durante o reinado de Alexandre Severo e Gordiniano III, foi ampliado com um 4º andar, podendo abrigar cerca de 90 mil espectadores. Finalmente foi concluído por Dominicano, filho de Vespasiano e irmão mais novo de Tito. Com a conclusão da construção em 80, Tito organizou os Jogos Inaugurais como forma de festejo em comemoração à finalização da construção. Acredita-se que durante os jogos inaugurais teriam ocorrido combates de gladiadores, lutas de animais, execuções, batalhas navais, caçadas e outros tipos de entretenimento usado na época. O monumento é construído em mármore, pedra travertina, ladrilho e tufo. A arena, que media 87,5 metros por 55 metros, possuía um piso de madeira que normalmente estava coberto de areia para absorver o sangue dos combates. Sob o piso de madeira existia um nível subterrâneo, com celas e jaulas que tinham acesso direto para a arena. Formado por 5 anéis concêntricos, o Coliseu representa bem o avanço introduzido pelos romanos à engenharia de estruturas. Esses arcos são feitos de concreto revestido por alvenaria. Os assentos eram em mármore e a escadaria ou arquibancada dividia-se em 3 partes, correspondendo às diferentes classes sociais. O pódio para as classes altas, as maeniana, destinada à classe média, e os pórtice, construído em madeira, para os plebeus e as mulheres. O pulvinar, a tribuna imperial, encontrava-se situada no pódio, onde se encontravam os assentos reservados aos senadores e magistrados. No Coliseu eram realizados diversos espetáculos, sendo que o mais famoso deles era os combates realizados entre gladiadores. Gladiadores, escravos e outros que participavam dos entretenimentos realizados no Coliseu não eram pagos para participar dos jogos, mas os vencedores recebiam um laurel, prêmio monetário e doações da plateia. O monumento permaneceu como sede principal dos espetáculos romanos até o período do imperador Honório, no século V. Danificado por um terremoto no começo do mesmo século, passou por uma extensiva restauração na época de Valentiniano III. Em meados do século XIII, a família Frangipane transformou o Coliseu em fortaleza e, ao longo do século XV e XVI, foi por diversas vezes saqueado, perdendo grande parte dos materiais nobres com quais havia sido construído. Mais tarde, foi reutilizado para vários fins, como habitação, oficinas, sede de uma ordem religiosa, uma fortaleza, uma pedreira e um santuário cristão. O Coliseu era, sobretudo, um enorme instrumento de propaganda e difusão da filosofia de toda a civilização romana, além de ser conhecido como o maior símbolo da cidade de Roma e um dos melhores exemplos da engenharia e da arquitetura romana. E bom, pessoal, essa foi a história do Coliseu Romano. Se curtiram, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. E deixem também nos comentários a sua opinião e sugestões para vídeos futuros. E até a próxima!